Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. O milagre de Moisés no Mar Vermelho. Aconteceu? De acordo com a Bíblia, um arbusto em chamas surge para um pastor com insolação num morro rochoso. Como resultado desse acontecimento milagroso, esse pastor conduz quase 2 milhões de refugiados da escravidão para o deserto. Perseguidos pelo exército de Faraó, os refugiados ficam encurralados às margens do Mar Vermelho até que acontece outro evento miraculoso. Os refugiados se salvam, mas o exército egípcio se afoga. Isso aconteceu de fato. A Bíblia é precisa a respeito desse relato? Foi um milagre ou uma miragem? A ideia de centenas de milhares de israelitas atravessando o Mar Vermelho é loucura. A Bíblia diz que havia de 600 a 3 mil homens, o que significa que mais de 2 milhões de pessoas atravessaram aquelas águas. Provavelmente teria levado várias semanas para todas aquelas pessoas passarem. A ideia toda é loucura. A história bíblica do Êxodo é um testemunho escrito por um leigo para seus contemporâneos. Apesar do escritor não ter sido um historiador especializado, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é factual, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto da perspectiva antropológica egípcia. Diante disso, a história do arbusto em chamas é pura ficção ou, no mínimo, mitologia. Isso parece ser entusiasmo religioso. A ideia de um arbusto queimar e ainda existir não está no âmbito da realidade. A história bíblica do arbusto em chamas é completamente verdadeira e totalmente provável. Baseados em recentes desenvolvimentos da oceanografia física e da meteorologia, hoje podemos provar que a travessia do Mar Vermelho teria sido possível. Do arbusto em chamas à abertura do Mar Vermelho, a história do êxodo dos israelitas do Egito tem sido uma fonte constante de discórdia entre os especialistas. A Bíblia oferece um relato notável a respeito do homem conhecido como Moisés. De acordo com a história do livro do Êxodo, os israelitas eram um povo escravizado no Egito. Eles estavam crescendo em número, preocupando seus escravagistas egípcios. Devido a isso, o faraó ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem executadas. Uma jovem mãe, uma das escravas israelitas, não podia mais proteger o seu filho pequeno, então o colocou em uma cesta e o pôs para flutuar no rio Nilo, perto do palácio do faraó. Uma princesa do Egito encontrou a cesta e levou a criança para ser criada como sua. Ela chamou a criança de Moisés. Criado em ambiente real, foi só na idade adulta que Moisés começou a se identificar com sua herança.
A história do êxodo dos israelitas a partir do Egito tem sido uma constante fonte de discórdia entre os especialistas. A verdade a respeito da história do êxodo na Bíblia depende de respostas a 3 perguntas. As 10 pragas invocadas por Moisés contra os egípcios realmente aconteceram? Houve realmente um povo escravizado chamado israelita que fez um grande êxodo fora do Egito? É possível que o Mar Vermelho tenha realmente se aberto, como afirma a Bíblia? Mexam-se, cães preguiçosos! Por que está parado, cão? Ao trabalho! Moisés começou a ter um sentimento mais profundo de compaixão para com o seu povo. Seu cachorro! Quando ele começou a testemunhar os maus tratos, sua raiva e ressentimento começaram a crescer em relação ao egípcio. Pare com isso, guarda! Por que açoita esse homem? Homens, eles não são homens, senhor, mas sim cães preguiçosos. E o açoite é a única linguagem que entendem. Vamos, levante-se! Pare! Eu não pretendia matá-lo. Moisés tentou enterrar secretamente o egípcio na areia, mas foi descoberto e teve que fugir para o deserto de Madiã para escapar da sentença de morte dada pelo faraó. Ele foi acolhido por Jetro, um sacerdote de Madiã, e se casou com sua filha. Durante 40 anos, Moisés levou a vida simples de um pastor. Então, em uma questão de minutos, ele veio a conhecer o seu destino. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto a miséria de meu povo escravizado no Egito. Você, Moisés, irá para o sul e guiará meu povo libertando-o do Egito. Quem sou eu para guiar os israelitas para fora da terra do Egito? Por que o faraó me daria ouvidos? Não tenha medo, pois estarei com você. Vá agora com seu irmão, Arão. O encontro de Moisés com o arbusto em chamas é uma das histórias mais memoráveis da Bíblia e certamente uma das mais controvertidas. A Bíblia nos diz que não só o arbusto irrompeu em chamas, mas que não foi consumido pelo fogo. Isso tem sido há muito questionado pelos críticos da Bíblia. Então, fomos para Israel para perguntar aos especialistas de lá a respeito do assunto. Aos pés do Monte Sinai está o monastério de Santa Catarina. A história local dos pastores, do povo nômade, os beduínos, sustenta que o arbusto que se encontra dentro do monastério ainda é o mesmo arbusto. Não posso confirmar nem negar que o arbusto que cresce no monastério era o próprio arbusto em chamas, mas é uma planta específica do deserto que coincide com a descrição bíblica. É a fraxinela ou sarça de Catamnus albus, um forte arbusto perene com flores brancas ou roxas comum no Oriente Médio. O arbusto produz um óleo tão volátil que pode se incendiar com o sol. O óleo se queima rapidamente, mas o próprio arbusto não se danifica. Ramsés II foi um jovem espantoso e determinado. Um construtor de cidades e grandes templos. Ele até criou um canal de navegação entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho 3.000 anos antes do Canal de Suez. Moisés e Arão foram ao faraó e imploraram que libertasse seu povo, mas o faraó rejeitou o apelo. E Deus enviou 10 pragas à terra. Após cada praga, Moisés foi ao faraó e deu-lhe a oportunidade de obedecer às ordens de Deus e deixar os israelitas partirem. Mas a cada vez o faraó recusava. O principal propósito da história do Êxodo não é descrever a história. O propósito principal da história do Êxodo, como foi criada pelos sacerdotes e escribas que viveram em Jerusalém, era glorificar seu Deus e fazê-lo parecer maior do que qualquer outro Deus. O que usaram foi uma série de antigas lendas e memórias distorcidas que eles juntaram para criar essa história que não tem nenhuma relação com a história.
A arqueologia forneceu informações para desvendar narrativas e vários eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares cujas referências se cruzam com as de tabuletas cuneiformes sumerianas, não bíblicas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo, assegurando aos especialistas que não era um relato inventado para consumo posterior. Alguns aspectos da narrativa do Êxodo refletem com precisão aspectos geográficos únicos do Sinai que só uma pessoa que passou uns tempos lá poderia saber. Há um antigo documento, um papiro egípcio chamado Papiro Ipuwer, que conta, à base de testemunhos, a praga do sangue, a praga do gado, doença, a praga do estranho fenômeno do fogo, a praga lançada sobre o primogênito, a estranha escuridão. Todos os eventos que anteriormente pensamos conhecer só através da Bíblia podem ser lidos nos registros egípcios. Como descrito na Bíblia, a última das pragas chegou com um grande drama. Deus havia instruído aos israelitas para ficarem em suas casas e prepararem uma refeição com carneiro ou cabrito. Eles deveriam pegar o sangue desses animais e usá-lo para marcar as portas de suas casas. Naquela noite, o Senhor desceu nas terras do Egito e o primogênito de cada família egípcia foi fulminado. Essa praga foi a mais terrível. O faraó perdeu seu filho adorado. Sua resistência se quebrou. Ele ordenou que os israelitas fossem libertados. Eles deveriam abandonar inteiramente as terras do Nilo. A Bíblia diz que Deus proveu uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guiar os israelitas pelo deserto. De acordo com a Bíblia, Deus instruiu Moisés a montar um acampamento entre Magdol e o mar. Seu destino era a terra de Canaã. Mas o faraó, em breve, tornou-se vingativo e mandou seu exército perseguir os refugiados. Os espiões retornaram de Ramsés. O faraó se ressente com nossa liberdade e manda seu exército para nos destruir. Precisamos colocar o mar entre eles e o nosso povo. Seus batedores foram capazes de encontrar algum lugar onde podemos atravessar? Não há nada ao norte e nem ao sul. Em uma semana seremos capazes de alcançar a estrada de Horus ao norte. Mas aí seria tarde demais. Pior. Nos tornaríamos, então, uma grande tentação para os filisteus que nos atacariam do norte. Você pode entrepor homens armados entre o faraó e o povo? Não há tempo suficiente. Exceto pela guarda interna, meus soldados estão dispersos entre as tribos, tentando transformar roleiros e lavradores em guerreiros. Se eu pudesse reuni-los, não seríamos capazes de impedir os arqueiros e as bigas do faraó. O que mais vejo em seu rosto, Josué? Existem encrenqueiros, agitando as tribos. Há perigo vindo de dentro, como vindo de fora. De acordo com os versos de Êxodo 14, o povo logo ficou sabendo da nova intenção do faraó. Os egípcios estavam nos matando aos poucos. Mas agora Moisés encontrou o modo mais rápido de nos matar. Será que desprezamos tanto comer dos pratos egípcios que agora devemos encher nossos estômagos com areia? Ouçam! Se nos rendermos pacificamente, se voltarmos agora, sim, seremos punidos, mas ficaremos vivos depois. O que vocês preferem? Alguns açoites ou uma lança egípcia em seu peito. Moisés pensa que podemos humilhar o poderoso faraó e ainda viver? Vamos agora dizer a Moisés. Veja o que fizeste a nós, ó poderoso Senhor Moisés. Vês as nuvens de poeira da maldição? Não consegues ouvir a terra trovejar ao som das bigas do faraó? Eu vejo
Eu ouço. O que querem que eu faça? Que me torne seu emissário. Voltarei aos egípcios, dialogarei com eles implorando para voltar e ser perdoado. Emissário? Eu te partirei em dois, seu grande traidor. Ouçamos tudo. Não havia sepulturas no Egito, Moisés, para que nos deixasse aqui no deserto para morrer. Não lhe falamos sobre isso no Egito. Não lhe dissemos para nos deixar. Todos nós lhe dissemos que seria melhor viver sob a pesada mão dos egípcios do que morrer como animais doentes no deserto. Mas o Senhor não nos ouvia. Não o poderoso Senhor, Moisés. Nós queremos morrer aqui? Ou preferiu estar vivos no Egito? Paz! Paz! Silêncio! Aonde é que está a vossa fé? Vocês acham que o Senhor os libertou do Egito para morrerem às margens desse mar? Não temam os egípcios e suas bigas. Vocês só precisam ficar quietos e transformar seus temores em fé. Então, vocês verão o poder de Deus. A Bíblia nos conta que, ao comando de Deus, Moisés levantou suas mãos para o mar e Deus enviou um forte vento do leste que afastou as águas, criando uma passagem no meio do mar. Com o exército egípcio os perseguindo, os israelitas foram capazes de atravessar a ampla passagem em uma questão de horas. O exército do faraó, com centenas de bigas e milhares de soldados, seguiu os israelitas pelo mar.
Deus. Que assim seja. Alguns críticos expressam dúvidas se Moisés e os israelitas de fato atravessaram o Mar Vermelho. Outros não acreditam em nenhuma parte do êxodo. Mas recentemente houve a descoberta de uma evidência notável. Existem certas cerâmicas autênticas nas quais buscamos localizar o evento do êxodo e da imigração dos israelitas para a terra de Canaã. Uma dessas peças é esse bonito frasco peregrino muito bem pintado. E o próprio formato parece indicar o produto que continha. Ele vem de Chipre. Mas é importante para datar outro material que encontramos relacionado aos israelitas. Temos outra peça que é uma jarra de cerveja dos filisteus. Eles gostavam muito de beber cerveja. Ela era fermentada dentro da jarra e pode-se ver que era peneirada ao ser derramada na própria caneca. Os israelitas copiaram os utensílios dos filisteus, que eram muito pintados, e fizeram uma reprodução bastante pobre. De maneira que podemos dizer quando chegamos em um local para onde os israelitas se deslocaram. A cada dia surgem mais evidências que estão sendo escavadas e que estão ajudando a demonstrar que os israelitas foram em êxodo e se estabeleceram na terra de Canaã. Uma pergunta interessante a que Emanuel Anati respondeu em sua pesquisa, e ele é um dos principais arqueólogos do Sinai, foi a pergunta: o que os israelitas fizeram durante os 40 anos que vagaram no deserto? Dr. Anati descobriu algo como 30 mil inscrições em pedras, que ele data do período do Êxodo. Ele acredita que os israelitas escreveram naquelas pedras. Novos achados estão sendo desenterrados em vários sítios arqueológicos, tais como cerâmicas incomuns e desenhos em pedras que evidenciam que o êxodo realmente aconteceu. Mas, mesmo enquanto a validade do êxodo esteja sendo cientificamente provada, a controvérsia sobre a abertura do Mar Vermelho está se aquecendo. A ideia de que o Mar Vermelho poderia ter sido partido em duas paredes de água, como retratado por cineastas de Hollywood como Cecil B. DeMille, não é nada crível. Nesse local, em 1799, os engenheiros de Napoleão descobriram um espigão submarino de uns 180 metros de largura, se estendendo de margem a margem. Seus engenheiros calcularam o momento certo para atravessar essa faixa de 8 quilômetros quando o vento do leste sopraria o suficiente para eliminar a água do fundo. Napoleão, no entanto, quase não escapa com vida quando uma súbita mudança na direção do vento trouxe um arremesso de água que cobriu a faixa em uma questão de minutos. Recentemente, o professor Doran Noff, da Universidade do Estado da Flórida, junto com o Dr. Nathan Powder de Israel, revelaram seus achados sobre a travessia do Mar Vermelho ao WordPress. O Dr. Powder e eu não estávamos muito interessados se a travessia do Mar Vermelho ocorreu ou não, mas estávamos intrigados pela possibilidade de talvez haver alguma explicação para semelhante processo. Então, o que fizemos? Nós desenvolvemos o que chamamos em oceanografia física de um modelo matemático da parte do Mar Vermelho, onde muitas pessoas acreditam que a travessia poderia ter acontecido. Vejam, o que temos aqui é um modelo físico do Mar Vermelho. A parte funda representa o corpo principal do Mar Vermelho, que tem de 600 a 900 metros de profundidade. E a parte rasa, com o fundo inclinado, que deve representar o Golfo de Suez, que é muito mais raso. Como dissemos antes, a profundidade média do Golfo de Suez é de uns 30 metros. E o comprimento é de algumas centenas de metros. Bom, o que temos ainda? Temos aqui... nós introduzimos aqui um espigão artificial, que vocês podem ver. E a profundidade da água acima desse espigão artificial é de apenas 3 metros de altura, certo? E o que vou fazer é deixar que o vento sopre daqui e vocês verão como a água retrocede e expõe o espigão. O que vocês podem ver é que a maioria da água à esquerda do espigão é afastada pelo vento. Ainda tem um pouco de água aí, e vê-se que há uma área exposta bem aqui. Certo? A ideia é que os israelitas atravessaram nessa
parte do espigão que estava exposta e eles viram água em ambos os lados. Eles viram a água do lado esquerdo do espigão e a água do lado direito. Eu vou cortar o vento agora. Eu vou fazer isso abruptamente e vocês verão como ela volta. Vamos fazer isso. O que acontece depois disso é que o vento se acalma. A água quer voltar à posição que ocupava antes e faz isso por meio de uma onda de gravidade, a qual se move a uma velocidade que calculamos ser de uns 4 metros por segundo, que é, claro, uma velocidade da qual ninguém escapa. Oceanógrafos estabeleceram cientificamente como os israelitas podem ter atravessado o Mar Vermelho durante sua fuga dos egípcios que os perseguiam. A cobertura da mídia mundial dos experimentos e descobertas de Nofi e Paldor não deixa dúvidas de que os israelitas poderiam ter atravessado o Mar Vermelho exatamente como descrito na Bíblia. O êxodo dos israelitas do Egito é mais do que uma história das 10 pragas contra os egípcios e da miraculosa travessia do Mar Vermelho. A verdadeira história é sobre um Deus que cuida das pessoas e sobre a liderança de Moisés, um homem que, em tempos de crise, confiou na fé em vez de recuar e se entregar. Quando as pessoas pensarem em você daqui a alguns anos, se lembrarão de alguém de fé inabalável ou de uma pessoa que foge dos problemas. Algo a se pensar.